Fala, homens, bem-vindos a mais um episódio aqui na Billy Bruto TV. Quem vos fala é o Billy Bruto. Já estou há mais ou menos 5 dias sem postar vídeo, né? Peço a vocês desculpas, tava com a agenda cheia, beleza? Tô atarefado pra caramba e por isso a minha ausência, tá? Olha só, eu quero tratar nesse vídeo aqui, tá? E antes de tratar o assunto do tema do vídeo, eu peço a você que você faça a tua inscrição, deixe seu like e fique à vontade na seção de comentários. Desde já eu falo o seguinte, eu vou falar sobre o fardo da performance, tá? Eu vou falar em específico para os camaradas que namoram, são noivos ou são casados, tá? E assim, eu não vou ter papas na língua, eu vou ignorar a choradeira que o homem moderno tem, às vezes por motivos até justos, tá? Mas se você ainda não entendeu que o mundo é uma merda, não sou eu que vou ficar te explicando, né? Então, vamos lá. Eu não sei qual é a melhor maneira de abordar o assunto e não tem como eu abordar, né, o assunto sem antes falar da questão da proposta em relação ao que você quer para sua vida. Aí você me pergunta, Billy Bruto, como assim? Não entendi. Olha só, eu sempre digo aqui que você tem que saber quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar, né? Porque quando você entende quem você é, o que você quer e para onde você quer ir, né? As coisas elas ficam não é mais fáceis, mas você para de estar perdido porque você acaba se encontrando, né? E assim, quando você olha a machosfera, os conteúdos, né? Com exceção de alguns canais, tá? Do Epifania, do Nagato, né? E até o mesmo do Coruja, né? O Coruja ele tem uma pegada muito científica e tal. Cara, olha só, é impossível os conteúdos eles não acabarem se repetindo, né? Porque a gente fica falando, vamos furar a bolha, aquela coisa toda. Mas eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estava no trabalho esses dias, tá? E o que aconteceu? Um cabo da Polícia Militar, ele já tem mais de 40 anos já de idade e ele tá indo a sargento, falta pouco para ele ir a sargento, ele parou para conversar comigo. Ele, ô Billy, chega aí, deixa eu te falar uma parada. Eu falei, o que foi, cara? Aí eu noto assim que às vezes você tá fazendo as mínimas coisas aqui no trabalho e você tá sempre pensando, raciocinando, como se estivesse raciocinando um negócio muito sério. Eu falei, cara, não necessariamente, mas eu gosto muito de estar com a mente ocupada assim, sempre né, trabalhando a mente, pensando a respeito das situações da vida e tal. Senhores, vocês que me escutam, ele veio conversar comigo que ele tinha parado para analisar que principalmente a cultura do carioca, o carioca ele vive em função de mulher. Aí quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, eu falei, olha, agora você tem minha atenção. Tava no horário do almoço, eu sentei, fala aí. Cara, ele começou a fazer um discurso, a discorrer sobre os nichos de mercado em relação a comércio, casa de show, roupa, carro, bebida, né, que levam o homem ao consumo para ostentar e ter acesso à mulher. Coisas que o homem faz para ter mais dinheiro, para ter acesso à mulher. Ele chegou até a relatar, a falar que as próprias casas de show e alguns tipos de evento fecharam, né? A maior parte das casas de show aqui no Rio de Janeiro, elas fecharam. E justamente foi por causa do desequilíbrio, tá, do mercado sexual carioca. Ele falou isso. Eu perguntei, você já ouviu falar da Red Pill, cara? Ele, não. Mas eu já vi você falando muito, Billy Bruto, sobre a questão do feminismo, como isso desequilibra a sociedade e tal. E eu comecei a enxergar, a partir só daquilo que eu vi você conversando com fulano, eu comecei a raciocinar e a pensar determinadas coisas. E, cara, eu gostaria de bater esse papo contigo, né? Tanto que a gente está aqui conversando. Aí o que eu fiz? Aí ali eu vi uma oportunidade, eu redpilei o camarada, né? Ele é casado também, né?
Na época ele casou dentro da igreja, a esposa dele era virgem, ele mesmo relatou que ele não tem muito o que reclamar no casamento. Mas a maior questão dele mesmo era, pelo que ele falou, na personalidade dele, foram alguns problemas psicológicos e emocionais que ele adquiriu por causa da violência desenfreada a qual ele já foi submetido nas ruas do Rio de Janeiro, né? Então, às vezes, você pega um cara tranquilo que quer exercer um trabalho de policial, e aqui no Rio de Janeiro, o polícia, ele não faz serviço de polícia, senhores, tá? O cara que é um soldado numa guerra urbana. E eu não tô exagerando, eu não sei de que estado você é, se você é polícia também. Irmão, aqui é pica, tá? Aqui a porra do helicóptero da polícia é blindado e os filha da puta ficam atirando de G3 com munição traçante e perfurante pra derrubar a porra do helicóptero. Aonde, em que lugar do mundo essa porra é serviço de polícia? Morre mais policial no Rio de Janeiro do que morreu, proporcionalmente falando, soldado americano na porra da guerra do Iraque, pô. Chegou um período aqui no Rio que eu acho que num ano morreram 116 policiais. Na guerra do Iraque não morreram 116 soldados em um ano, porra. E ali eu redpilei o cara, né? Ele falou, pô, mas você é meio extremista falando isso. Eu falei, não, cara, você não precisa concordar comigo, não. Apenas tente digerir isso, essa visão que eu tô te passando, tá? Aí eu até usei aquela analogia, eu falei, quando você sai do planeta Terra, você olha o planeta Terra, você vai ver um planeta azul, correto? Mas o planeta Terra é azul? Aí ele não respondeu, eu falei, não, veja bem, quando você desce para ele, você vai ver, tem paisagem de concreto, tem paisagem de deserto, mas né, olhando num macro, é o que eu tô te falando, mas quando você vai pro micro, aí você vai ver as exceções, você vai ver que cada pessoa é uma pessoa, mas no geral, tudo vai se desenrolando para que desemboque nesse macro apodrecido que a gente vive em sociedade, né? E a raiz desse mal é a androgenização entre homem e mulher, né? É o mal entrando pelo crescimento da figura feminina e enfraquecimento da figura masculina. E por que eu entrei nesse tema, falei, né? Porque olha só, muitos conteúdos que têm sido produzidos na machosfera é basicamente reclamação. Produtor de conteúdo é homem reclamando da postura da mulher em relação ao homem e falando que, tipo assim, sabe quando você vai jogar no fliperama, já denunciei a minha idade. Sabe quando você vai jogar um videogame, vai jogar uma partida, aí o cara vai joga com personagem apelão, né? Joga com a porra do boneco todo bugado. Você vai jogar Tekken, aí tem sempre um filho da puta que escolhe a porra do Ed Gordo, do capoeirista, chato pra caralho, que você ganha a luta apertando 2 botões, né? Ou então bota a porra do Rugal, do Tekken of Fighter. Aí não dá, porra, aí é foda, entendeu? Aí o que acontece? Então, a mulher é isso aí, pô. A mulher hoje, a mulher bonita, ela é um ser com superpoderes sociais, pô. Ela consegue o que ela quiser graças ao que ela tem entre as pernas. É simples assim, porra. Aí basicamente a machosfera tá, pô, mulherada, vocês têm que escolher o cara assalariado, o cara simples, o cara que ganha 3, 5 mil, porra. Você tem que quicar na rola dele, porque é o certo a se fazer, pô, porque ele é menino bom. Não, porra. Se vocês fossem mulher, ou mesmo sendo homem, pudesse ter acesso, né, a várias experiências, várias viagens ou várias coisas, vocês iam aceitar? Vocês iam trocar essas oportunidades, iam trocar 100 mil likes, dinheiro só com a porra da foto da bunda, pra poder ficar e viver um grande amor com um maluco pobre? Ah, qual é, né, cara? Porra, vamos parar de cope, né? Vamos parar de hipocrisia. E quando eu falo de reclamação, o fardo da performance, né? Aí agora eu vou entrar no cerne do vídeo. Eu fiz essa introdução porque quando eu vou falar de fardo da performance, eu vou abordar aqui aspectos que ninguém na machosfera até hoje falou, tá?
E quando eu falo da superioridade masculina em relação ao feminino, essa porra traz um monte de responsabilidade que eu tenho certeza que 90% dos homens que me escutam aqui e que consomem o conteúdo da Red Pill não iam tancar, porra. Não iam querer. Aí você fala, e o que seria, Billy Bruto? Pagar as contas? Vamos lá, vamos capitular, né? Vamos capitular a brincadeira. Mas de antemão eu quero colocar aqui, para que eu seja didático, eu vou colocar um modelo de mulher ideal, né? Uma mulher que te atrai fisicamente, uma mulher que te trate igual um rei, uma mulher que te respeita e uma mulher que te ame, goste de você de fé e fato, tá? Só que eu já falei, mulher tem necessidade física, necessidade emocional e necessidade psicológica. E é responsabilidade do homem, tá? Do pai, aí depois do pai, né? Quando a mulher ela sai da casa do pai e vai para casa do marido, ela se casa, tá entendendo? É responsabilidade do marido e é responsabilidade, com perdão da palavra, pra caralho do homem. E não existe essa porra dessa opção do cara não querer arcar com essa responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, as pessoas, elas são complexas, sabe? Mulher sofre, a mulher ela tem uma porrada de situações na vida dela que também é foda, tá? E eu tô rasgando português, claro que é para que vocês entendam, tá? E infelizmente vocês ficam se limitando somente a essa porra dessas modernete de TikTok, tá? Que nasceram com beleza, são de classe média alta, aí, porra, acharam que eram blindadas para a realidade da vida, se fuderam e ficam na porra da internet reclamando de macho, sendo que elas não sabem olhar as próprias escolhas. Tá entendendo? E isso sempre aconteceu, porra. Mulher reclamando da vida. Caralho, desde o Éden é assim. Simples, porra. Não tem o que inventar. E eu gosto de dizer o seguinte, que o homem, ele tem que ser marido, ele tem que ser amigo, ele tem que ser ouvinte, ele tem que ser pai da mulher dele e ele tem que ser psicólogo, entre outras coisas. Aí você fala, porra, Billy Bruto, você tá exagerando. Eu não estou exagerando. É obrigação do homem esta porra. Vou dar um exemplo, né? Como eu sou um cara que eu gosto muito da minha mulher, eu sempre coloco ela para me seguir nas coisas que eu faço. Por quê? Porque eu quero que a minha esposa entenda, tá? Ela não é uma mulher burra, aliás, longe disso, é uma mulher inteligente. Mas eu quero que ela entenda, através da experiência, que determinadas habilidades, tá, físicas, mentais, elas só são construídas com trabalho duro, com empenho, com tempo e com dor e cansaço. Simples assim. Ao contrário de uma geração, da geração de hoje, que acha que está viciada em internet e acha que a vida ela está ao alcance de um clique, né? Ou de um toque no touchscreen, e não é assim. A vida de verdade não é assim. Eu gosto de dizer que a informação está nesse nível. Ela está muito líquida, ela está muito fácil. Mas a grande dificuldade das pessoas hoje é conseguir transformar a teoria em prática. E hoje foi engraçado, trocando ideia com o meu mestre, né? Aconteceu o que eu já imaginava. O mestre, mais cedo ou mais tarde, ia colocar a gente para fazer quebramento. Eu fiz alguns vídeos aqui, eu já mostrei, falei que estava calejando minha mão, à toa não foi, né? Para a semana que vem ele já planejou, ele está com algumas telhas lá sobrando na casa dele, ele já planejou fazer quebramento. E resultado, minha esposa vai ter que quebrar a telha, aquelas telhas de barro grandes, né? Lajotas, aquelas coisas grossas, pesadas, né? E ela ficou assustada com isso. Eu falei, calma, você vai conseguir. Por isso que você paga flexão de punho cerrado, por isso que você soca a parede, por isso que você soca, vai calejando a porra do punho, né? Pra quando, na hora de quebrar, fazer os quebramentos, você conseguir quebrar. Ela tá apreensiva porque a gente tá para fazer exame de faixa,
Para mim não é mistério, mas para ela é, né? Então ela tá com outro equilíbrio, outra consciência corporal, né? E a cada dia ela se supera, ela vai vendo, ela vai aumentando a habilidade, a coordenação dela, né? E tudo isso graças ao empenho dela, à força dela, mas graças ao meu empurrão, à minha assessoria, graças à minha visão de puxar, de estabelecer o propósito, de ser pai dela, de ser amigo dela, né? E apresentar, já que quando falta um propósito, falta uma direção em determinada área da vida da mulher, o homem deve apresentar, né? Se possível, a maior parte, né, dos propósitos e das direções, eu acredito que deva ser dada pelo homem. E quando eu falo homem, é homem, né? Não adianta nada o cara ser um garoto, porque hoje a gente tem muito homem aí com entre 25 e 30 anos que não sabem o que querem, não sabem para onde vão, só sabem reclamar, não sabem o que sentem, né? Não querem responsabilidade, né? Não querem escolher caminho nenhum e querem gozar de todos os benefícios que todos os caminhos trazem sem sofrer as consequências e o lado ruim, né, dessa postura. Então, como um homem desse vai ser líder de uma mulher ou de mais de uma mulher, né? Ou como que um homem desse vai ser líder da própria casa se ele não consegue nem liderar a própria vida dele? Como eu tinha dito antes também, começamos a fazer dieta, a treinar, né? Para perda de gordura, ganho de massa muscular, né? Estamos fazendo protocolos, como eu tinha falado, e é visível hoje, né, a mudança física e estética, tanto no meu corpo quanto no da minha esposa, né? O ganho de massa ele está mais evidente, a perda de gordura ela está mais evidente, mas assim, o treino, né, o treino feito da maneira certa, a alimentação feita da maneira certa, ela é difícil de se fazer. Tem que ter uma certa disciplina, você vai errar, né? Então a constância, a força, o estabelecimento de propósito e de caminhar numa determinada direção, né, é fundamental tanto para o homem quanto para a mulher, né? E cabe ao homem fazer isso também, e cabe à mulher auxiliar o homem, né, nessa jornada. E isso existem situações que eu tenho que ser pai da minha esposa, mas não por uma incapacidade dela, mas por uma necessidade dela, tá? E quando eu falo necessidade, a mulher possui, sim, carências afetivas e carências psicológicas e emocionais que o homem vai suprir sendo a figura de um pai para a esposa, né? Quando eu falo a figura de um pai, como é que eu vou dizer? Quando você olha para o seu filho, eu não sou pai ainda, né? Mas quando você olha para o seu filho, você olha para as pessoas, você tem que ter a condição de entender o que a pessoa está falando e de entender o que ela precisa naquele momento, mesmo que ela ainda não saiba. E isso é uma coisa que você só desenvolve se você amar a outra pessoa. Se você ama, se você respeita, você quer o bem, você vai saber dizer não quando tiver que dizer não e vai saber dizer sim quando tiver que dizer sim. Ah, Billy Bruto, mas se ela não quiser escutar, foda-se. É simples assim. Porque se você está tomando a decisão, porque não há poder contra isso. Não há rebeldia contra isso. Contra a verdade, né? Contra a macheza produtiva, contra a masculinidade produtiva e boa. Não tem rebeldia contra isso. É por isso que enfraqueceram a porra do homem. Através do mainstream, caralho. Tá entendendo? É porque a energia masculina, ela estabelece e as coisas acontecem. Magicamente, não. Deus estabeleceu dessa maneira. E existem situações que eu tenho que ter as respostas. Eu tenho que, mesmo às vezes não sabendo bem ao certo, eu tenho que me desenrolar, tenho que aprender, tenho que crescer na frente dela
para apresentar um caminho pré-estabelecido e mais fácil para que ela caminhe. É a minha função de homem fazer isso pela minha mulher. É a sua função de homem fazer isso pela sua mulher. Pô, Billy Bruto, eu ainda não entendi. Rapá, eu já não sabia que conforme a gente entrou na arte marcial, eu sabia que ia ter quebramentos e técnicas que eu ia ter que calejar os braços e o punho. Então, eu prevendo, sabendo já disso, que o caminho mais para frente iria ficando mais árduo, né? Eu comecei a prepará-la para isso. Aí você fala, como assim, Billy Bruto? Na academia eu enchi o saco dela. Bora, punho cerrado. Faz, eu fazia junto com ela. Eu fazia na minha quantidade, né? Que todo treino de peito eu faço entre 150 e 200 flexões. Pô, direto, Billy Bruto? Não, pô, porque tô cansado, né? Tô cansado. A gente faz lá os exercícios para peito, a gente rasga o peito todo. Então, fica meio difícil você fazer mais de 20, 30 repetições de flexão, ainda mais de punho cerrado, né? No concreto, depois de fazer um treino de peito. E ela me acompanhava, ela fazia até o limite dela, né? Começou fazendo com os joelhos no chão e hoje já consegue fazer algumas repetições, algumas boas repetições de punho cerrado sem o joelho no chão. Porque eu mostrei para ela que ela resistir e se condicionar àquela dor nos punhos ia ajudar no crescimento e na desenvoltura dela dentro do nosso estilo de arte marcial. E é extremamente gratificante quando você dá a diretiva e a pessoa corresponde. E a pessoa muitas vezes excede as suas expectativas, né? E como um outro exemplo também, a minha esposa ela estava num local tão tóxico de trabalho, predominantemente feminino, né? Ela era tão tóxico, mas tão tóxico, que ela acabou tendo algumas crises de ansiedade, né? Eu notei no último período que ela estava trabalhando, que às vezes ela chorava sozinha, quando ela tinha que ir para trabalhar, era visível. O rosto dela, a feição dela caía, né? Parecia que ela estava indo pro Calvário. E ela sempre foi uma mulher muito produtiva, muito competente, melhor gestora do que eu, na verdade, muito melhor gestora do que eu, porque eu não tenho paciência para determinadas coisas, né? E ela não, ela faz tudo girar de maneira organizada e para atender os interesses da empresa. Sempre foi assim, impressionante. Né? Não é porque é minha mulher, mas isso é uma realidade. E eu tava vendo que ela tava desesperada, ela querendo contribuir com dinheiro dentro de casa, né, tal. E até que teve um momento que eu chamei ela para conversar e dei um ultimato a ela. Ultimato não, uma ordem. Falei, você vai sair do emprego agora, né, porque não tá te fazendo bem. E aí ela começou a chorar, ela falou, eu tô tentando fazer meu melhor, mas estão me perseguindo, né? A minha gerente me odeia, ela quer me destruir de qualquer maneira. Eu falei, você não precisa disso, você tem esposo, você tem família, né? Vai ser uma renda a menos no nosso orçamento, mas a gente já passou coisa pior, então você merece isso, você não tem que ficar se destruindo por um salário de merda. Então você sai e pede sua demissão e não tem problema não, tá? Foi visível o alívio que ela ficou, como ela respirou mais tranquila, e eu tive que tomar essa dianteira e trazer essa tranquilidade financeira, psicológica, emocional, né, que ela estava precisando naquele momento ali. Teve uma coisa muito engraçada também que aconteceu, engraçado não, engraçado agora que a gente para e lembra, toda família tem problema, né? Toda família tem problema. Eu já cansei de relatar problemas na minha, né, divergências e desavenças que eu tenho. Já tive com a senhora minha mãe. Com meu pai nem se fala, que ele nunca foi meu pai mesmo, já faleceu, tem uns 2 meses mais ou menos. Sinceramente eu nem lembro o dia da morte dele, né, de tão ausente que ele sempre foi na minha vida. E o que aconteceu? A minha esposa, ela sempre foi uma leal igual um cão, sempre foi assim, né? O histórico familiar dela sempre me mostrou isso.
ela sempre foi muito atrás da mãe dela, sempre ajudou a mãe em tudo. Em tudo. Precisava acordar 3 horas da manhã, no meio da chuva, para fazer alguma coisa. Ela estava com a mãe dela. Precisava caminhar no sol por 10 quilômetros, porque não tinha dinheiro de passagem. Ela estava com a mãe dela, né? E, no entanto, ela tem um irmão mais velho, né? Que não convém falar que é um tralha, não vale o chão que pisa. E adivinhem vocês qual é o filho preferido. Adivinhem vocês quem é requisitado em festa de família, aquela coisa toda, né? A minha esposa que não é. Então, eu tendo contato com o ambiente familiar, tanto o meu quanto o dela são famílias bem diferentes, mas a minha é destruída pela hipocrisia do pseudo-conservadorismo, tá? E a dela é destruída, é colapsada pela, como é que eu vou dizer? Pela degeneração mesmo, tá? Não tem outra palavra, não tem outro termo para definir. E sempre machucou muito ela o fato de ela entregar o melhor dela para a mãe e nunca receber o devido reconhecimento. Ela nunca pediu menos, nunca pediu mais, mas sempre o devido reconhecimento. E eu sempre falei isso, eu acho sacanagem, isso não se faz e tal. E eu sempre fui um cara muito imparcial. Eu lembro que, só fazendo um adendo, eu lembro que teve uma vez que a minha mãe pediu pra minha esposa, a gente ainda namorava, eu acho, pra ela pintar o cabelo dela, né? Foi uma parada assim. E a minha mãe, ela deu uma de gostosa, ela ficou curtindo com a cara da minha esposa, né? Falava que ia pintar, aí a minha esposa chegava lá com os materiais, aí ela, né, não pintava. Ah, não, eu vou fazer outra coisa, não quero, não sei o quê. Aí, na segunda vez, aconteceu a mesma coisa, né? Marcou 2 dias antes de pintar, por exemplo, na quinta-feira. A minha esposa foi lá na quinta-feira. A minha mãe arrumou o que fazer, deu uma desculpa, né? Aí eu olhei assim pra cara da minha esposa, olhei aquela situação, né? Aí eu não falei nada. A minha esposa, depois a gente saiu, ela foi embora, né? O dia terminou. Eu cheguei em casa, cheguei na minha mãe e falei, acabou a palhaçada. Ela olhou pra minha cara, do que você tá falando? Falei, o que eu tô falando? A garota já veio aqui 2 vezes. Ela não é palhaça da senhora, tá? Não, mas do que você tá falando? Eu falei, não, a senhora pediu pra ela fazer a tintura, pintar o cabelo da senhora. Ela sabe fazer direito, ela mexe, ela fez e tal, aquela coisa toda, na maior boa vontade. Aí a senhora tá querendo curtir com a cara dela, por quê? Porque ela é minha namorada? Pode parar, tá? Pode parar. Aí eu sei que a gente se estressou, ela veio querer falar merda, eu falei 10 vezes merda pra ela, porque ela estava errada. Não é porque é minha mãe que eu vou passar a mão na cabeça dela. E eu sempre fui assim. Tu é meu amigo, eu vou te dar o papo reto. E se eu tiver errado um dia, eu quero que você faça a mesma coisa. Chega, biribruto, ô babaca. Tu tá errando, ô vacilão. Não é assim que se faz não, porra. Caralho, que porra é essa? Então, gente que me trata assim, é honesta comigo, é minha amiga, é meu amigo. E acabou, porra. Se amigos não puderem brigar e reatar a amizade depois, então não é amigo, porra. Que dirá mãe e filho, namorado e namorada, esposo e esposa. A gente vai perdoar quem, porra? Se a Bíblia manda a gente perdoar o inimigo, a gente não vai perdoar o amigo, porra? Não faz sentido. Aí, né, isso foi só um adendo que eu contei essa situação. Então, aí, a minha esposa, ela sempre passou muito por isso, de entregar o melhor para a mãe, para as tias, para os tios. E todos os filhos do tio e da tia dela, né, são degenerados. Todos são alcoólatras. E eu tô falando de gente nova, tá? De 18, 20, 22 anos, 25, tá? São extremamente degenerados. O irmão dela, eu já falei que não vale porra nenhuma. E ela que casou direito, ela que nunca trouxe um problema pra dentro de casa. Eu que também sou uma pessoa que cheguei pra agregar na família, também nunca trouxe problema nenhum, né? Mas ela sempre é preterida, tá? Isso em coisas mínimas, tá? Que não convém entrar aqui em detalhes, mas todo mundo tem mais valor do que ela.
E isso sempre foi uma pedra, um peso muito grande na vida dela, até que teve um momento que ela desanimou, ela meio que estava jogando a toalha diante dessas tentativas de ser a melhor pessoa possível, né, para essas pessoas, principalmente para a mãe dela também. Aí eu sentei com ela e falei o seguinte, falei, olha só, eu já entendi, você ama eles e você gostaria de ser reconhecida por eles, porque você quer o certo, você quer família, você quer que as coisas funcionem de maneira minimamente sadias, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa, eles não querem. E não tem a ver com você. Não, olha só, eles te rejeitam não é pelo que você faz, porque você faz tudo certo. Eles te rejeitam por quem você é. Porque eles são ruins mesmo, tá? Foi isso que eu falei pra ela. Eles são ruins. Eles escolhem o esqueminha, eles escolhem a merda, eles escolhem os interesses escrotos, né? Pra poder se relacionar com as outras pessoas. E com você não é dessa maneira, né? Com você não é dessa maneira, não é assim que funciona. E é por isso que a gente está casado. Então não importa o quão boa você, o quão bem você faça, tá entendendo? Para eles sempre vai ser mal. E conforme eu fui falando aquilo que não tinha a ver com o que ela fazia, mas sim com quem ela era, né? E que óleo e água não se misturam, e aquilo foi tirando um peso dos ombros dela, do coração dela, e ela foi ficando mais aliviada, até que ela mesmo, depois dessas conversas que eu tive com ela, ela conseguiu arrumar uma maneira de amadurecer a realidade no coração e na mente dela e transpor essa barreira, essa matrix familiar que ela vivia. Ou seja, né, nesses pequenos exemplos que eu dei, eu já falei que eu sou marido, eu sou pai e eu sou ainda terapeuta, psicólogo, né? Até com um tom de bom humor, mas esse é um dos muitos deveres que eu tenho como esposo, né? Então, se eu tenho essa desenvoltura para agir com a minha esposa dessa maneira, eu tenho consciência do meu valor. Né? Vocês conseguem perceber quando eu falo de aumento de valor? Eu não estou falando de VSM, porra. Eu só estou falando de aumento de valor, eu estou falando de habilidades que você tem que ter desenvolvido se você quer se relacionar com alguém. Porque a mulher tem necessidades que a porra do homem moderno, ele é tão retardado que ele não consegue entender. E eu desço a porrada na mulher moderna, né? É o principal foco do canal, é descer a porrada na mulher moderna. E nessa cultura ginocêntrica e feminista que se estabeleceu na sociedade. Mas vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E esse vídeo aqui, que está com mais de 30 minutos já, ele, como é que eu vou dizer? Ele não é, tá? Ele não é para trazer nenhum tipo de vergonha, mas sim reflexão, tá? Se você não está disposto a desenvolver essas habilidades para lidar com a tua possível companheira ou as tuas possíveis companheiras, camarada, joga a toalha, entrega o jogo, porque não dá para você. Dá trabalho, tá? Dá trabalho mesmo. Mas quando eu falo que dá trabalho, eu entendo mais como um desafio de nunca se acomodar. Eu vejo como um desafio de ser um homem muito mais aperfeiçoado e muito maior do que eu poderia ser se eu fosse solteiro. Mas uma coisa eu não vou mentir, tá? Para que o homem tenha todas essas facetas e consiga realizar a mulher que está com ele, tá? Ela também tem que cumprir o papel dela, beleza? Isso é fato, isso eu não estou omitindo de vocês essa informação. Bom, se deixar eu vou falar o dia inteiro, né? Então eu fico por aqui, tamo junto e forte abraço.